falar hoje no nosso consultório do Tribuna Livre. Você sabia que a infertilidade atinge quase 17% dos casais em todo o Brasil? Sobre esse tema, ou melhor, no mundo inteiro, sobre esse tema eu recebo hoje o médico, o Dr. Guilherme Carvalho, que está aqui conosco, médico ginecologista, obstetra e especialista também no assunto, fala conosco sobre esse tema. Doutor, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno, bom dia, é um prazer enorme estar com você aqui hoje. Vamos começar falando, infertilidade, vez por outra, infertilidade aqui, infertilidade ali, mas muita gente às vezes não compreende o que de fato é a infertilidade. Primeiro a gente começa explicando para o cidadão que está em casa, para o homem, para a mulher, o que é infertilidade? É importante que a gente lembre que infertilidade é todo e qualquer casal que passe um ano tendo vida sexual ativa e que no período de um ano não consiga engravidar. Esse casal, por definição, ele tem uma infertilidade. É importante lembrar porque tem casais que passam ali 4 meses, 5 meses, já começam a ficar angustiados. Mas, por definição, nós consideramos infértil o casal que passa um ano sem fazer nenhum método contraceptivo e nesse período de um ano não consegue engravidar. Então, aí começa o processo de identificar onde está o problema, se é no homem ou se é na mulher. Em quem do casal está o problema, não é isso? E, na verdade, quando a gente vai definir a infertilidade, a gente precisa alertar, inclusive, isso. Porque 40% das causas de infertilidade, elas são por fatores femininos. O problema está na mulher. Mas 40% das causas, o problema está no homem e 20% no casal. Então, sempre que a gente está diante de um casal com infertilidade, esse casal precisa ser investigado. E é muito comum as mulheres procurarem um médico, é muito comum as mulheres irem atrás de investigação. E o homem fica ali mais na dele, demora mais para começar essa investigação. E a investigação precisa ser sempre do casal. Os dois precisam ser investigados. Dentro desse percentual, como o senhor bem tratou, 40% homem, 40% mulher e 20% representa o casal. Vamos começar falando sobre isso do casal, desse percentual de 20%. O que é que ocasiona esse percentual de 20% do casal? É quando o problema, a causa da infertilidade, tanto está no fator masculino quanto está no fator feminino. Pode acontecer de estar Pode acontecer os dois terem problemas. As mulheres, a gente classifica essa infertilidade de acordo com o local que está levando esse problema. Ela pode ter um problema nas trompas, as trompas são obstruídas, por exemplo, e não permite a passagem dos espermatozoides, e por isso ela não consegue engravidar. A principal causa de fator tubário e tubo peritoneal é a endometriose, uma doença cada vez mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. O fator ovariano é uma segunda causa muito comum e a gente tem como destaque a síndrome dos ovários policísticos, mulheres que têm dificuldade de ovular e por não conseguir ovular, não conseguem engravidar. Existem as causas uterinas, mulheres que têm malformações, alterações no útero, e existem as causas genéticas, como fatores femininos. Fatores masculinos, a gente tem uma diminuição na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. E isso se deve por vários fatores. Dentre eles, o mais comum é a varicocele, que são varizes que apresentam nos testículos. Mas infecção, uso de medicações, alguns hábitos de vida e algumas infecções também podem levar à infertilidade masculina. Quanto a essa questão dos hábitos de vida do homem, o que é que pode levar a essa infertilidade, doutor? Isso é uma coisa importante, a gente precisa destacar, tanto no homem quanto na mulher. Cada vez mais, Bruno, a gente fala de mudança de estilo de vida. E a gente sabe que uma das principais causas desse aumento da infertilidade, porque veja, a gente antes falava de infertilidade ali em torno de 10 a 15% dos casais, hoje a gente fala de 15 a 20%. Se a gente for preciso, a gente vai dizer que a cada 6 casais, 1 apresenta infertilidade. E por que isso tem aumentado? Existem várias causas e uma das causas é exatamente essa mudança no padrão. Hoje nós vivemos uma população mais sedentária, uma população mais com obesidade e sobrepeso, com hábitos alimentares pouco saudáveis e isso, infelizmente, vai impactar na fertilidade tanto do homem quanto da mulher. Uma vez identificando esse problema, como o senhor bem falou, se passar um ano tendo as relações sem nenhum tipo de método anticonceptivo e não tendo ali o sucesso na gravidez, começa todo um trabalho de investigação. O que é que o casal deve fazer inicialmente? Procurar qual especialista e como é que começa todo esse processo de rastreio? Perfeito. Importante lembrar que a definição é um ano, mas a mulher que apresenta 35 anos ou mais, essa investigação deve ser a partir de 6 meses, mesmo que a gente saiba que a definição é de um ano para definir infertilidade. Mas a mulher tem 35 anos a mais, ela precisa já procurar uma investigação a partir de 6 meses sem conseguir engravidar. E se essa mulher tem 40 anos ou mais que 40, essa investigação deve ser imediata. Ela não deve perder tempo. E aí, como é que é feita essa investigação? Todo o casal vai ser investigado. O homem, o exame de rotina é o espermograma.
ideal é que ele faça um bom espermograma, que a gente avalie o espermograma com morfologia de Kruger, para avaliar a qualidade desses espermatozoides e a quantidade desses espermatozoides. As mulheres, a gente faz de início alguns exames hormonais, porque existem causas de infertilidade provocadas por alterações hormonais, como por exemplo um hipotireoidismo, uma mulher que tem uma disfunção da sua tireoide pode levar à infertilidade. Ela vai precisar fazer uma avaliação dessa trompa, e para fazer a avaliação dessa trompa, o exame mais comum é um raio-x das trompas, que a gente chama de histerosalpingografia. O nome é meio complicado, mas é um exame importante na investigação. A gente vai fazer uma ultrassonografia para avaliar como é que está esse útero, como é que está esses ovários, e a partir desses exames, essa paciente e esse casal já vai começar um tratamento. Mas é muito importante que a gente faça essa investigação para a gente ter de fato a causa dessa infertilidade, para a partir daí propor o tratamento. Até porque muitos casais, quando recebem esse diagnóstico de infertilidade, eles já pensam, eita, vai ter que ir para uma fertilização, vai ter que ir para uma inseminação. E a gente lembra que a grande maioria das vezes o tratamento é de baixa complexidade. Esse casal não vai precisar de uma fertilização. Na maioria das vezes, o tratamento de baixa complexidade consegue resolver e esse casal consegue engravidar. Doutor, dentro do quadro de estudos de perfil de pacientes, de pessoas com essa questão de fertilidade, nas classes da sociedade, faixa etária principalmente, o histórico dessa pessoa, como é que o senhor destaca, tanto o homem como a mulher, a questão da faixa etária principalmente? A faixa etária, tanto do homem quanto da mulher, impacta na sua capacidade reprodutiva, mas da mulher, muito mais. Inclusive, quando a gente vai falar do aumento da infertilidade, que hoje é de 17% e era de 15%, por que teve esse aumento? O primeiro fator, e talvez o mais impactante, é a idade da mulher. As mulheres hoje elas estão procurando o início da sua vida reprodutiva mais velhas. Hoje as mulheres têm outras prioridades, elas querem primeiro uma formação, uma independência, enfim. E essa busca pela gestação acaba sendo mais tardia. E isso tem sido um dos fatores que tem levado ao aumento da infertilidade. Além desse fator, a gente vê um aumento da endometriose, de uma doença extremamente comum nas mulheres em idade reprodutiva. A gente vê o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. E Bruno, parece estranho, mas o aumento das DSTs leva ao aumento da infertilidade. Porque existe uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada clamídia, que a mulher pega numa relação sexual, na maioria das vezes é assintomática, ela não tem nenhum sintoma, mas essa clamídia vai lá para a trompa, obstrui, leva uma inflamação, obstrui essa trompa, e aí quando ela for querer engravidar, ela vai ter uma dificuldade porque essas trompas podem estar obstruídas. Então, a idade da mulher, o aumento da endometriose, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, hábito de vida, aquela história que a gente falou, de mais obesidade, de mais hábitos alimentares inadequados, é causa desse aumento da infertilidade. E um quinto fator, acredite se quiser, o aumento do uso de anabolizantes esteroides por homens. A gente tem visto cada vez mais homens que vão lá para as academias, que vão lá tentando aumentar sua performance, ganhar massa magra, usar de forma indiscriminada anabolizantes esteroides, e esse anabolizante pode impactar na capacidade reprodutiva desse homem. Doutor, uma vez identificado esse problema, a questão das saídas, quais são os tratamentos que são orientados para esse tipo de procedimento, para quem tem um sonho de ter uma gestação, de colocar algum filho no mundo? Perfeito. O tratamento a gente começa lembrando que esse casal, uma vez investigado, sabendo a causa, a gente vai dividir esse tratamento num tratamento específico. Por exemplo, o casal não está conseguindo engravidar porque a mulher tem uma alteração num determinado hormônio. Então a gente vai tratar especificamente aquilo, né? Quando a gente vai tratar a causa reprodutiva, a gente divide em baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade é simples, Bruno. Esse casal, a mulher vai tomar uma medicação para estimular a ovulação e vão ter relação sexual no período de ovulação. A gente chama de relação sexual programada. Quando não tem a indicação da relação sexual programada, a gente pode lançar mão da inseminação e da fertilização. A inseminação, a mulher toma essa medicação, quando ela está perto de ovular, em vez de ela ter uma relação sexual, a gente vai pegar o sêmen do marido, que vai ser preparado, capacitado, e vai injetar no interior do útero. Isso é a inseminação intrauterina. E a terceira forma de tratamento, que é o tratamento de alta complexidade, é a fertilização in vitro. Exemplo, essa paciente ela tem as trompas obstruídas, então ela não vai conseguir engravidar espontaneamente. Então, para ela engravidar, o que é feito? A fertilização in vitro. Ela toma uma medicação para formar os folículos amadurecerem, e antes dela ovular, a gente vai lá, aspira esses folículos no ovário, pega os espermatozoides do marido,
faz a fertilização in vitro, ou seja, ele fecunda o óvulo in vitro e depois a gente pega esse embriãozinho e coloca dentro do útero da mulher. Isso é a FIV, a fertilização in vitro. Então existem muitos tratamentos para esse casal com infertilidade. O que precisa, o que é importante? É fazer a investigação, fazer o diagnóstico correto e a partir daí lançar mão das estratégias que existem hoje para essa gravidez. Porque se existe o sonho, se existe a vontade da maternidade, o que não cabe a gente é desistir. É em busca de realizar esse sonho, mas com muita responsabilidade, com muita seriedade, fazendo o diagnóstico e o tratamento que precisa ser feito. Doutor, muito bom. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui, falando de um tema tão importante. Se tiver algo mais, fique à vontade. Muito obrigado a você pelo convite. Fico lisonjeado de estar aqui e parabéns por dar esse espaço para conversar sobre esse tema tão importante. Obrigado. São 7 horas e 33 minutos, intervalo de 1 minuto, eu volto.